Bom, gente, bom dia para todos. Bom dia, Júlio. Bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia. Bom dia aos amigos que nos acompanham através da rede Amigo Espírita. Eu gostaria de agradecer a audiência, essa presença marcante e importante para todos nós, dos nossos amigos que nos acompanham com a transmissão direto dos seus lares, aqueles que acessam o chat do YouTube, logado na conta do Google, né, do Gmail, os amigos do Facebook. Para nós é um motivo de muita alegria estar de volta. Nós vamos hoje fazer o estudo em torno da 7ª carta, carta endereçada à comunidade de Laodiceia. Eu gostaria de iniciar amanhã pedindo para o Júlio fazer a leitura da carta, de toda a carta, para que a gente possa entender o trabalho que nós vamos realizar. Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 22. A 7ª carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem. O Júlio colheu para nós, fez um apanhado sobre a igreja de Laodiceia. Nós vamos fazer um apanhado geral da sua pesquisa, Júlio, porque nós precisamos de entender esse texto dentro de um contexto histórico, para que quando formos trabalhar as interpretações, a gente entenda o porquê que o texto foi construído e a gente passear um pouquinho nos aspectos externos dos acontecimentos daquela época e da atualidade, porque a mensagem do Cristo é para todos os tempos, e depois a gente caminha para a interpretação ao nível da intimidade, que é o que mais nos importa. Então, a igreja de Laodiceia, que vem de Laodiceia, provavelmente tribunal de justiça do povo, julgamento do povo. Laodiceia vem do grego laos, povo, mas de que? Costume, lei, julgamento, punição, dependendo do contexto. Uma importante cidade do oeste da Ásia Menor e que pertencia à Frígia,
Situava-se numa extremidade do vale do rio Licos, um tributário de Meandro, e entre as montanhas que se elevam às alturas que se encontram entre 2.440 e os 2.750 metros. Foi provavelmente fundada por Antíoco II, no ano de entre 261 e 246 a.C., que lhe deu esse nome em honra da sua irmã e mulher Laodice. Foi povoada por sírios e judeus vindos de Babilônia. A cidade só se tornou importante quando se tornou parte da província romana da Ásia, organizada no século II a.C. Ficou famosa nos tempos do NT, o que significa? Novo Testamento. É do Novo Testamento, é verdade. Como sendo um local onde se podia adquirir lã preta brilhante e vestuário preto manufaturado nesta cidade, sendo que ambos os artigos eram exportados para muitos países. Também muito conhecido em todo o mundo oriental era o pó frígio, medicinal, utilizado para os males dos olhos. Isso é importante, lá na frente a gente vai entender a questão dos olhos. A cidade tornou-se tão rica que, quando foi destruída em 60 depois de Cristo por um tremor de terra, lembram da reconstrução das outras cidades pelo Império Romano? Então aqui aconteceu uma destruição por terremoto. Os seus cidadãos, ao contrário das outras cidades que também sofreram essa tragédia, recusaram a ajuda de Roma. Lhes ofereceu e reconstruíram sua cidade com seus próprios recursos. A cidade mudou de mãos várias vezes nos séculos seguintes e foi finalmente destruída no século III, ou 13º, pelos turcos. Desde então tem se mantido em ruínas, servindo de pedreira onde a cidade vizinha de Desli vai buscar os materiais de construção, tal. Isso aqui não nos interessa muito. As ruínas permaneceram inexploradas até que uma expedição da Universidade de Laval, Quebec, escavou o antigo ninfeu entre 61 e 1963. Descobriu-se que esta estrutura tinha sido destruída por um tremor de terra no século V. Então, a comprovação aqui. Partes desse edifício arruinado foram consequentemente convertidas numa casa de adoração cristã. Quer dizer, as primeiras reuniões dos cristãos foram feitas nestas ruínas, enquanto que o resto continuou a servir os cidadãos de Laodiceia como fontes de água. Existiu na cidade uma igreja cristã no tempo em que a carta de Paulo aos Colossenses foi escrita, em 62 depois de Cristo, mas aparentemente Paulo nunca esteve nessa cidade. Eu vou pular aqui um pouquinho para não cansá-los. Essa parte do Paulo. O que vai nos chamar a atenção aqui da pesquisa que você fez. Uma das 7 cartas do Apocalipse, portanto, é dirigida à igreja de Laodiceia. É o tema que nós estamos trabalhando aqui. As repreensões contidas nessa carta indicam que a igreja não se encontrava muito bem. E as referências à riqueza, ao colírio e aos vestidos brancos são explicadas por um conhecimento da história da cidade, da sua importância econômica e o orgulho dos seus produtos industriais. Não é? A lã preta, né? Vai dar o que falar. O nome Laodiceia significa povo reinante. Então, aqui vai repetir alguns aspectos. Agora aqui, a cidade de Laodiceia era um centro comercial importante, famoso por causa da sua linda lã negra, que era tecida e usada para fazer roupas finas e caras. Havia também uma escola de medicina.
A gente vai entender o porquê que lá na frente vai falar dos olhos, né? Ligada ao templo de Esculápio, cujos médicos preparavam um pó frígio, famoso para a cura das infecções oculares, usando em forma de colírio. Seus moradores, entre os quais havia uma grande colônia judia, haviam reunido consideráveis fortunas e se orgulhavam da sua cidade, que se tornava também em um grande centro financeiro. Agora que vai vir a chave da leitura aqui, que eu sei que para muitos está até cansativa, mas eu tenho que fazê-la. Seu grande problema era o suprimento de água. Suas próprias fontes produziam água, geralmente muito quente e poluída, que não se podia beber. O Cristo vai falar desse assunto aqui, mas quando a gente for estudar a questão do quente e do frio, do morno. Continuando. Poluída que não se podia beber. Construíram então canais de pedra para trazer a água da cidade vizinha, que é Heliópolis. Mas a água chegava ainda morna, tendo que ser esfriada antes de se poder beber. A igreja de Laodiceia foi repreendida por ser inútil. Como a água que vinha para a cidade era nauseante, sendo nem quente curativa e nem fria refrescante. Preocupa não. Bom, aqui ficamos por aqui. Vocês desculpem, mas esse contexto aqui vai nos ajudar mais à frente, tá bom? Sem considerações históricas. Podemos ir direto para o texto? Então vamos lá. O povo está ansioso para a gente começar a interpretação. Eu vou mandar um abraço para a nossa amiga de Matão, Sayuza. Ela está nos acompanhando ao vivo. Agora eu estou vendo a imagem dela aqui. Vamos lá. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Vamos lá. O anjo vai escrever para a igreja. Em todas as 6 cartas, os textos do Cristo começaram falando do anjo. Vamos lembrar, o anjo, ele tem a representação dos enviados do Senhor. Anjo, aqui no sentido do emissário que tem autoridade. Foi escolhido a dedo para receber uma missão. Um espírito, para receber uma delegação de responsabilidade, ele deve necessariamente apresentar-se com competência. Não que ele não tenha margem de erros, mas ele tem que apresentar tendências que possibilitam que a tarefa seja realizada. Nós sabemos que os anjos ou os espíritos superiores não trabalham sozinhos. Eles trabalham em equipe. Emmanuel fala para nós que a vida é regida por uma lei chamada lei de colaboração. Se a gente for fazer um estudo de uma célula, a gente vê que a célula ela tem, a partir da mente que a coordena, não é? Do DNA que define o código de operação dessa célula, é isso? Essa célula produz com muita autoridade. Ela produz, ela se mantém, ela produz a sua própria alimentação, não é isso? Mas a célula também oferece recurso para outras células. Então as células vivem em comunidade, portanto,
desde o micro até o macrocosmos, nós verificamos que sem colaboração a obra do Senhor não é edificada. Fiz-me claro? E Deus concede a cada célula ou cada indivíduo esta oportunidade de aprender a se relacionar, oferecendo e colhendo. O anjo representa os espíritos que já fazem isso conscientemente. Eles saem para operar no bem, sabendo que eles precisam de ir de dois. Capítulo 10 do Evangelho de Mateus, a missão dos 12 discípulos. Vade, mas vade de dois. Porque a dualidade aqui apresenta para nós aspectos da ação, aspectos da reflexão, aspectos da contundência, aspectos da passividade, aspectos da luz, aspecto da contraposição da luz. Tudo funciona no universo nesse mecanismo dual. Ponto. O anjo, como missionário, sai para semear, para levar a carta do Cristo para aqueles que estão voltando seus olhos para as estrelas, porque o anjo representa os céus. Ou seja, o anjo não visita aquele que não está interessado em olhar para cima. Está claro? No sentido de levar uma mensagem, no sentido de convidar para um trabalho. Mas o anjo também opera com aqueles que estão em queda, que não estão olhando para a luz. Esse anjo, ou esta projeção de Deus, visa a manter, de uma certa forma, o equilíbrio do universo. Então o indivíduo está alucinado, ele está surtado, ele está psicótico, ele está em franca queda, ele está desesperado, ele está angustiado. Ali tem anjo junto para ajudar. Porque o anjo se engrandece ajudando. E nem sempre se ajuda aquele. Não necessariamente tem que ajudar só quem está pedindo. Não sei se... Isso aqui eu estou colocando um ingrediente só para a gente verificar, porque senão vai falar assim, então a mensagem é só para quem está pedindo? Não. A mensagem clara, o convite para o trabalho é para quem está pedindo, sem dúvida. Mas nós não podemos nos bastar com essa situação. Porque quando a gente sai daqui, por exemplo, para ministrar um passe, para socorrer um familiar, nem sempre ele pediu. Porque ele não está em condição de pedir. Mas tem alguém que está pedindo por ele. São as orações intercessórias. São as posturas de outros anjos, que têm já, vamos dizer, uma conta, uma cota à parte na misericórdia, que tem suficientes prerrogativas, que tem méritos para pedir. Então o anjo sai para ajudar. Mas no nosso caso aqui, o Apocalipse é tirar o véu, é a revelação para aqueles que estão em vias do despertamento mesmo, para promover a regeneração, a mudança. Eu estou falando isso porque nós temos vários anjos, até dentro do contexto que nós trabalhamos. Nós temos o momento do anjo e tem momentos que nós somos o contraponto do anjo. Tem momentos que nós queremos vir para a casa espírita ajudar, contribuir, porque a gente sabe que a gente precisa. Mas tem momento que eu falo assim, mas hoje eu não vou não. É o contraponto do anjo. Então eu estou dizendo que nós temos o anjo e nós temos o demônio dentro da gente. Demônio, eu vou repetir aqui, não estou levando no pé da letra a palavra daimon, espírito, gênio. Não estou entrando nesse método. Eu estou falando de luz e treva. Eu estou falando da ação e da energia que vai contra esta ação positiva. Fora essas questões nossas, nós temos, por exemplo, no mecanismo do progresso humano,
Nós temos anjos que levam mensagens para todos os departamentos. Desde aquela criança que está levantando o dedo querendo saber o beabá, quanto às grandes inteligências que estão se envolvendo para compreender o mecanismo organizacional do planeta. É isso? Então, vamos dar um exemplo. Vamos falar do Espiritismo? Fica mais dentro da nossa linha. Nós temos na doutrina espírita várias tarefas. Cada tarefa, ela precisa de ser levada a efeito por pessoas que estão vinculadas àquele contexto. Então nós temos aqui esse trabalho do Apocalipse. Esse trabalho do Apocalipse é para massa, Júlio? Não, não é para massa. A massa não concorda e nem entende às vezes. E nem entende às vezes. Mas nós temos, por exemplo, no movimento espírita, por exemplo, eventos, tarefas que envolvem a massa. Então, nós não estamos dizendo o que é mais e o que é menos importante. Não estou falando não estou valorizando ou supervalorizando. Eu estou dizendo que o Senhor envia cartas tanto para a massa, no seu sentido daquele movimento que muitas vezes ele é sustentado pelo incentivo, pela motivação, pelos movimentos que envolvem uma série de procedimentos e pessoas, quanto aquele contexto que nos coloca em condição de estudar um livro sozinho. Então, para exemplificar, passar para o Júlio, nós temos no Espiritismo a tarefa da divulgação para a massa, feita pela mídia, feita por uma série de recursos que a providência nos oferece. Então nós temos, por exemplo, na história do Espiritismo, grandes expressões que ajudaram a impulsionar o Espiritismo. A maior de todas foi Allan Kardec. Ponto. Depois de Kardec nós tivemos muitos, em vários lugares. Aqui no Brasil, vamos usar o expoente Bezerra de Menezes. Uma das almas mais abalizadas no que remonta à vivência do Espiritismo. Lembrando que o Bezerra de Menezes viveu num Brasil ainda recém, né, entrando na República. Era um bebezinho na República. Enfrentaram muitos problemas, enfrentaram adversidades, preconceitos. Né? Os espíritas não se entendiam porque eram neófitos. Não conheciam. Discutiam coisas muito básicas. Ficava discutindo se o espiritismo era religião. Isso não tem mais não, né? Se o espiritismo é ciência. Né? Então, Bezerra enfrentou isso. Lá naquela época, nós tivemos Eurípides Barçanufo, um dos médiuns assim, de Jesus, assim, com a capacidade mediúnica extraordinária. Extraordinária. Eurípides Barçanufo era um espírito tão evoluído que ele tinha a mediunidade da bicorporiedade. A gente esquece. A gente fica muito envolvido com os contextos atuais e esquece a história. Diga-se de passagem, até muito envolvidos com a mediunidade do Chico Xavier, que foi evangelizada. Eu gosto de falar da mediunidade do Chico como evangelizada. E por ter sido tão evangelizada, ela se apresentou, se classificou de várias maneiras. Né? O jeitinho do Chico. E o Chico é muito atual. Mas nós não podemos, o espírita sério, consciente, responsável e que se sente, vamos dizer assim, com a tarefa nos seus ombros de divulgar o espiritismo, ele não pode ser partidário do Chico Xavier, como ele não pode ser partidário do Divaldo, num outro âmbito, como ele não pode ser partidário do Bezerra. Não tem partidarismo. A gente tem que construir uma história e fazer reverência a estes exemplos, que foram anjos destacados, porque se destacaram pelo trabalho. Então hoje, nos tempos atuais,
o movimento espírita tomou uma outra dimensão e os apóstolos hoje estão trabalhando em outras frentes. E a gente observa claramente que são espíritos que estão aprendendo com esses anjos. Somos aprendizes. Eu não estou generalizando, mas eu estou dizendo quase que num bloco muito maior, você concorda? Então a gente tem hoje, muitas vezes, um sentimento até de uma certa carência. Cadê o Eurípides? Cadê aquele médium que tem a bicorporeidade? Eurípides era chamado para fazer parto lá nos arraiais lá de Sacramento. Ele era professor, ele não era médico, não. Ele ia lá com o animal, com alguns amigos. Quando chegava lá muitas vezes para fazer o parto, o senhor voltou por quê? Aí voltou, nós chegamos agora. Léguas e léguas na mula, no animal. Agora que nós chegamos. Não, o senhor já fez o parto. O senhor esqueceu alguma coisa aqui? Quer dizer, eles contavam que o Eurípides dormia na viagem. Eles achavam que ele estava dormindo, não estava nada, ele já estava indo lá na frente. Se materializava, fazia o parto. Então, quer dizer, isso é um anjo do Senhor seguindo com muita autoridade. Agora, para ter chegado nessa condição, não foi o Senhor que falou assim: você vai fazer isso e toma o dom. O Eurípides Barçanufo foi crescendo espiritualmente em muitas encarnações. Vocês vão encontrar... eu vi uma abordagem equivocada essa semana de um companheiro conhecido nosso, falando que o Eurípides Barçanufo foi reencarnação do Francisco de Assis. Eu falei assim, meu Deus, estão trocando alho com bugalho, porque o Eurípides Barçanufo era um dos seguidores do Francisco de Assis. Eu não vou declinar nome, porque isso não altera em nada as questões. Mas o Eurípides Barçanufo, nós vamos encontrar ele no livro Ave Cristo. Vocês conhecem o livro Ave Cristo? Então tem um momento lá que nós vamos encontrar um cristão chamado Rufo, que ele era cristão e a pressão romana, né, do preconceito, queria tirar ele do contexto. E era assim a prática. Cristão, se você abjurar, né, se você abrir mão da sua condição de cristão, Roma te perdoa. O Rufo, sim, eu sou cristão, eu amo Jesus. Qual que foi o resultado dessa fala dele? Amando de Tassiano e etc., que foi o nosso amigo Arnaldo na época, amarraram o corpo dele num animal, um cavalo feroz, né, indomável, soltaram o cavalo foi arrastando o corpo dele até espatifar tudo. E a mulher e o filho assistindo a cena. E ele podia, né, em nome do amor, da família, sabendo que eles iam sofrer por conta daquela decisão dele, ele se manteve resoluto. Eu sou cristão. Então, são anjos. Então, para esclarecer, na atualidade, nós temos... Vamos pegar o exemplo do Divaldo, que é uma pessoa querida, que a gente tem contato, um grande amigo. Qual que é o trabalho do Divaldo nesses, vamos colocar assim, quase não, 60 anos de trabalho, né? Ele começou no final dos anos 50, final dos anos 40, né? Em 48 ele estava lá visitando o Chico, menino, jovem. O Divaldo, ao longo desse período, o Chico dizia que o Divaldo tinha uma estrela na boca. Ele tinha uma estrela na boca. Ele foi um trator. O Divaldo viajou, conheceu, divulgou a doutrina espírita em milhares de países. Falou em grandes universidades. Né? O que o Divaldo fez... O Divaldo, a gente pode comparar o trabalho do Divaldo com o trabalho do Paulo de Tarso na divulgação, né, nos tempos atuais. Né? Óbvio que nós não estamos comparando espírito com espírito, nós estamos falando da tarefa. Então a tarefa que o Paulo começou lá atrás, ela veio sendo o anjo Paulo, abraçou o anjo do Senhor, a carta, e começou a divulgação, e outros anjos foram aumentando, engrossando essas fileiras, e o Divaldo na atualidade é um deles.
Agora, qual que é o trabalho dele? Sensibilizar as massas. Sensibilizar as massas. Então a gente chega aqui na Casa Espírita, é muito comum as pessoas, né, com o advento da internet, chegar para a gente, perguntar se a gente conhece fulano ou Beltrano. Ah, porque não, puxa vida, como fulano fala bem. Assisto palestra dele, olha, quando ele vier aqui nós vamos lá, ou eu vou viajar para assistir. A gente fica muito feliz, porque vê um coração se despertando. Mas se despertando ainda para aquele movimento de transferência psicológica, de buscar no anjo uma necessidade que é pessoal. Aí você vai fomentando um certo fanatismo, que ele não deixa de ser positivo. Ele não deixa de ser positivo. Um fanatismo, uma idolatria. Né? Se quem está recebendo isso gosta, é problema deles. Mas para o povo é muito importante. Agora, vai chegar um tempo que o indivíduo vai assistir a palestra do Divaldo e falar assim, puxa, mas eu já vi essa palestra dele. Pô, ele já repetiu essa história em outro lugar. Aí vai verificando o seguinte, que a tarefa dele não é aprofundar. Não é que ele não tenha competência, que ele não tenha essa missão. Pelo contrário, a missão dele é ligar um equipamento e falar assim, olha gente, existe uma coisa muito boa. E ele faz com tanta autoridade, ele faz com tanta maestria. O Divaldo, em muitas existências, treinou uma memória chamada memória fotográfica. Eu estou me alongando muito hoje. Mas, como eu te falei, eu tenho que contextualizar algumas questões aqui. O Divaldo, por exemplo, ele teve uma existência na França, na qual ele foi um embaixador francês. E ele viajava pela Europa, a mando da inteligência superior da França, que eu não vou citar quem é, e ele que fazia os acordos. Ele que ajustava os planos estratégicos de guerra, por exemplo, os acertos políticos, as questões financeiras. E ele viajava assim, naquela época, né? Imagina os riscos que corriam os viajantes. Ele não podia levar documentos, porque se ele fosse preso, interceptado por espiões, etc., podia complicar. Então, ele foi treinado para ler, fotografar os documentos e levar ipsis literis, os acordos. Olha, para vocês terem uma ideia do desafio, do treinamento que ele passou por ele. Então, o Divaldo, muitas vezes, ele pega um texto, ele lê esse texto, ele recita esse texto na palestra. Eu me recordo de uma história contada por Arnaldo Rocha, a primeira vez que o Divaldo veio em Belo Horizonte. O Divaldo esteve na casa do Arnaldo e ele chegou cansado da viagem da Bahia, né? Década de 50, como é que era, hein? Quantos dias que a jardineira demorava para chegar aqui em Belo Horizonte? Divaldo cansado e à noite, jovem. Os jovens têm mais desenvolvimento, né? Tem mais desenvoltura. Ele tinha pouco tempo para descansar porque ele tinha uma palestra na União Espírita Mineira à noite. Divaldo virou para o Arnaldo e falou assim, ô Naldinho, me empresta um livro aí, porque eu não tive nem condição de preparar qualquer coisa. Aí o Arnaldo olhou na estante. Arnaldo sempre gostou muito de Leon Denis. Ele foi lá e pegou o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Entregou para o Divaldo. Ah, Arnaldo, esse é um grande filósofo. Você me empresta? Empresto. Ele se recolheu. Qual que foi a palestra da noite? A introdução do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. O Arnaldo conhecia esse texto de cor e salteado. O Divaldo fez a palestra ipsis literis do texto, porque ele fotografou. Então, por que eu estou contando isso? Porque a gente precisa de entender os fenômenos para a gente tirar algumas conclusões e verificar a importância do trabalho de vultos como o do Divaldo. Então chega um ponto que você vai assistindo, você vai verificar que muitas coisas se repetem. Porque ele está falando cada vez
a cada vez que ele fala, sempre existem pessoas que estão chegando. Aí chega num ponto que o indivíduo já começa a não... Gosta, alimenta, vibra, torce pelo trabalho, muitas vezes até ajuda a promover um evento com o Divaldo, mas a palestra em si já não o atende. Porque ele já foi sensibilizado, ele já foi despertado. Então agora ele sente necessidade de começar a fazer acontecer. Ele começa a fazer acontecer, ele vai estudar. Ele vai buscar outras fontes, outros espaços, para que ele possa se aprofundar mais. Ou seja, o anjo Divaldo cumpriu a missão dele. Como ele se referia a Arnaldo Rocha, o anjo Naldinho. Aí eu ficava assim, eu lá atrás, por que o Divaldo chamou o Arnaldo de anjo? Porque o Arnaldo foi um anjo, como a Meimei foi um anjo, como o Chico foi um anjo. Todos estes que trabalham em nome do Cristo se tornam anjos. Ou seja, começamos a abrir para refletir a luz do Senhor com pureza d'alma, sem macular, sem corromper, com simplicidade, com dignidade, com dedicação, com caráter. Esse é o anjo. Então nós temos anjo para todo gosto. Nós temos anjo para todo tipo de missão. Embora tenha até... Tem aquela história, né? Tem até os fiotes de anjo. Tem os fiotes de anjo. Júlio, a palavra é sua do anjo. Vou passar para você agora. Esse trabalho aí, brilhante, né? Que o nosso caro e querido Divaldo Pereira Franco faz, é de sensibilização das massas, da massa. E da massa vão saindo os elementos que tem que emergir da massa e já começar a buscar entrar no sistema, sair da condição do eterno auxiliado e começar a entrar no rol dos auxiliares. Porque aquele que auxilia, o que auxilia, ele é suprido. Ele não precisa mais de ser auxiliado. Se trata de um sistema da arrogância. Não queremos dizer isso, não. Isso está bem definido para nós no livro dos Espíritos, na questão número 500, em que Allan Kardec perguntou à espiritualidade se há um momento em que o encarnado, o espírito encarnado, passa a não precisar mais do anjo da guarda. É a questão número 500 do livro dos Espíritos. E os Espíritos nos dizem que sim, que há um momento em que o espírito estuda, aprende, trabalha, começa a ativar em si a parcela de anjo, porque o que é o anjo? O anjo é o ser que está avocando para si as condições de crescimento. Então, o Divaldo, por exemplo, vamos focar no Divaldo, o trabalho dele é de sensibilizar, é de transferir, é de passar adiante o bastão para todos quantos queiram adentrar no sistema, de sair da condição de eternos auxiliados e engajando no sistema da vivência cristã. Então, lá na questão número 500 do Livro dos Espíritos, o Espírito Superior nos diz que há sim um momento em que cada um de nós passa a prescindir do anjo da guarda como aquele elemento que vai socorrê-lo. Não como elemento que inspira e orienta. Porque até Sócrates tinha um que aparecia para ele. Então, mas eles ressaltam que isso não acontece na Terra. Dada a nossa condição ainda, de um modo geral, nós ainda não temos nós ainda não conseguimos sair dessa condição de auxiliado. Nós ainda não conseguimos tomar as rédeas do nosso processo de crescimento. Então, tomar a rédea do processo de crescimento é nós estamos inseridos nessa proposta positiva, atuando
Porque vamos ressaltar. Nós vemos na Terra, por exemplo, a grande dificuldade que os governos têm para criar hospitais, não tem, Carlos Alberto? E mantê-los. Mantê-los. Porque a massa de necessitados não para de aumentar. Sem dúvida. Existe a questão de ação e reação. Se governos não investem em saneamento, educação, saúde, tende-se a aumentar o número de necessitados. O número de necessitados exercerá uma pressão no sistema para a criação de hospitais. Então é um ciclo vicioso. Cada um de nós que começa a adentrar no sistema de avocar para si as condições de crescimento, entrar na linha da operação com Deus, é um que deixa de pesar no sistema. Sai dessa condição de um eterno auxiliado e passa a ser um auxiliar de primeira linha, mesmo na sua condição, às vezes, de incipiência. Porque André Luiz ressalta, nos ensina que todos nós que já temos 5 minutos de aprendizado evangélico, temos condições de operar nessa linha do evangelho. Diga lá, meu amigo. É que a Denise está me chamando a atenção aqui para o chat, né? Que o chat está... O pessoal está assim, muito participativo aqui. Tá... Na linguagem dos jovens, está bombando o chat. É isso? Não sei. Você falou, acabou. Aí tem alguns comentários, eu vou selecionar aqui. Por exemplo, o nosso amigo Arnaldo. Arnaldo estava... Não é o Rocha não, né? Não é Arnaldo. O Arnaldo Rocha que manifesta de outra maneira. Esse aqui é o Arnaldo Oliveira, nosso amigo lá de Santa Rita. Rocha e Oliveira, então, os dois estão conectados. Rocha e Oliveira. Rocha e Oliveira, Ele está dizendo assim, avançar da condição de iluminado para luminoso. Exatamente. Isso mesmo. Haja luz, houve luz. Então, haja luz, eu incorporo a luz e passo a radiar, houve luz. Exatamente. É natural. Esse fenômeno que a gente está comentando, ele acontece em grande proporção e em pequena proporção. Em pequena proporção, isso acontece na casa espírita. Quando nós lidamos com pessoas que estão chegando, que criam uma expectativa muito intensa, abraçam tarefas e escolhem pessoas como referência, e aquilo se torna o mundo delas. Né? Aí o que acontece? Com o passar do tempo, a forma de ver a doutrina modifica. A maneira de ver as pessoas também se transforma. Então, isso explica porque até que muitos relacionamentos tomam outros rumos. Agora, também em função da não observância dos princípios do Evangelho. Então, por exemplo, você participa de um grupo de estudo. Aí esse grupo de estudo, no início, ele para você é tudo. As pessoas, nossa, são maravilhosas, enfim. O conteúdo é tudo que você precisa. Aí, com o passar do tempo, a partir do momento que vai se esgotando o que aquele grupo pode oferecer, aí este que não está pegando efetivamente a essência do que propõe um grupo de estudo, né, ele passa a ele fazer uma ressignificação das relações que ela tem com esse grupo. Então, se antes a Denise era um doce, e eu adorava estudar com a Denise, porque a Denise começa, de repente, a colocar alguns comentários que não me atendem, aí eu começo a modificar a maneira de lidar com a Denise. Aí o grupo daqui a pouco já não me atende. Aí aquele dirigente que antes era um professor, mais um, comum. Pegaram aí o que eu quero dizer? E aí a gente deixa muitas vezes, de aproveitar aquela oportunidade de fazer a luz. Porque se eu vou fazer agora até uma reflexão e serve para a gente.
Se isso começar a acontecer, a dica é, avalie. Será que esse grupo parou de iluminar? Será que esse grupo de verdade parou de oferecer? Ou a nossa empáfia, ou a nossa não observância da lei é que está sendo deturpada? Olha, eu vou trazer aqui uma experiência pessoal. A gente deve evitar, mas tem coisas que a gente tem que ser prático. Eu estudei com o Honório e um grupo enorme de pessoas, no meu caso foi por mais de 12 anos. 12 anos. Tirando aí uns 10, 15%, todos os sábados eu estava com o Honório, às 8h30 da manhã, no Grupo Emmanuel, na rua Perdões, no bairro Padre Eustáquio. Análise minha, estava diante de um baita professor de espiritismo. Mas ao longo do tempo, eu fui aprendendo a não vê-lo como o anjo que ele era visto por muitos. Eu passei a avaliá-lo como um grande amigo. Um grande amigo que lutava, mas que tinha muita competência para fazer os estudos de espiritismo. Quando eu comecei a entrar nessa senda, favorecido pelo próprio convívio que eu passei a ter com ele, inclusive vindo a trabalhar com ele próximo, dentro da União Espírita Mineira, ele como presidente, viajando, ficando hospedado no mesmo quarto, no hotel, não é? Ele trazendo confidências de amigo, enfim. Aí nós começamos a perceber nele um anjo que representava outros anjos. Um anjo que representava outros anjos. Porque ele era tão digno que ele se tornou um espelho. Então, eu comecei a fazer um exercício natural e muitas vezes eu olhava para ele e não via o Honório. Até na condição de médium, passávamos a ver os espíritos que o tutelavam. E aquele grupo que no início a gente tinha uma expectativa, nós começamos a avaliar o grupo sobre uma outra ótica. Aquele grupo que estava ali passou a ser não só um grupo de estudantes como eu. Nós começamos a descobrir naquele grupo uma ferramenta extraordinária, terapêutica dos espíritos para cuidar de outros sofredores. Então, se antes eu ficava assim, Honório, acelera o estudo. Eu já falei para o Júlio, nós temos que acelerar. É porque a gente tem esse compromisso mesmo. Mas quando começa a tarefa, a primeira coisa que a gente faz é tirar o pé do acelerador. Pela experiência que a gente adquiriu. Eu não estou preocupado se eu vou ter que ler mais 78 versículos aqui. O nosso trabalho é com este versículo aqui. Até agora nós estamos falando do anjo. O versículo fala da igreja, o versículo fala da cidade, Laodiceia. O versículo traz a palavra amém, que é a confirmação, a testemunha, que pode ser fiel e verdadeira, como não. O versículo fala da criação. É muita coisa. Então aí você vai verificando o seguinte, que se antes aquele relacionamento, vamos trazer para a família, se antes você enxergava a vida com entusiasmo, você via em todos os aspectos assim, uma grande festa, e hoje você não está mais vendo nas pessoas ou nos acontecimentos uma grande festa, significa que precisamos de pingar um colírio corretivo. Ponto. Pegaram aí o colírio que era produzido. Qual que era o material? Pó frígio. Pó frígio. Nunca tinha falado. Eu não sei o que é frígio, não. Você pesquisou? Depois você pesquisa o que é o frígio. Garrou. Mas até a palavra frígido. Pode fazer uma brincadeira com um pó refrescante. Pode. Será? Vamos ver se a gente vai ser desautorizado pelos técnicos de plantão aqui do Google. Mas assim, vamos pensar. Isso é importante, gente. Porque esse colírio aqui, esse
pó medicamentoso, terapêutico, ele tem uma função. Jesus utilizou os recursos sagrados para dar visão aos cegos. A passagem que ele cospe na terra, que ele faz o elemento terapêutico, ele precisava disso? Não. Ele não precisava disso. A gente faz em curso de passe, a gente usa essas reflexões para dizer o seguinte, que tanto a saliva, que tem a função terapêutica, né? O sal, a água, o plasma, não é? Os animais não usam muitas vezes a urina, a saliva, o cão não lambe a ferida, ele está fazendo aquilo para refrescar, para curar. Então nós temos que usar os elementos que nós damos conta do fluido cósmico universal, da matéria que está nas nossas mãos, para promover a terapêutica quando necessária. Mas também para usar os recursos estimulantes. Lembrei, ontem eu assisti o Globo Repórter. O Globo Repórter, o indivíduo estava subindo lá no Monte Pascoal, lá na Bahia, e quem guiava ele era um indígena, da tribo lá dos Tupinambás, lá, os remanescentes dos Tupinambás, que receberam Cabral lá atrás. Então, na hora que a subida estava muito difícil, o índio pegou uma folha, uma planta, aí ele faz uma maceração e fala para o indivíduo assim, não é nada tóxico não, tá, gente? Pediu pro trabalhador lá o repórter cheirar. Aí ele falou assim, olha, ele está me dizendo que isso aqui é estimulante, é um cheiro que vitaliza. Vamos ver o que é isso. Ele cheirou, parece que tem um cheiro assim parecido com manjericão. Aí ele deu mais alguns passos lá e falou assim, olha, não é que eu estou começando a me sentir revigorado? Observem bem, gente. Então nós estamos falando aqui do revigorar, nós estamos falando aqui que o entendimento, ele revigora, ele abre painéis para que a gente, quando começar a desvalorizar alguma coisa, porque tudo tem o seu valor e ele é específico. Nós não temos autoridade para desvalorizar nada que qualquer pessoa faça. Nós temos que valorizar. O Evangelho, isso nós aprendemos lá no Grupo Emmanuel, não só com o Honório, mas com o Oswaldo, com o Lúcio, com o Sobral, o Manuel Alves. Toda situação, olha o lado bom dela. Não fica preso no negativo, não. Porque o nosso lado humano, muitas vezes, até nos coloca assim, mas quando traídos, já se sentiu traído? Já se sentiu desvalorizado? Todos nós, porque nós ainda temos um sentimento de apego às coisas. O indivíduo traiu? Não, ele mudou de ponto de vista. O indivíduo está jogando pedra? É porque, quem sabe ele tem razão. Ou porque de repente está acabando o tempo dele. Eu bato muito nessa tecla com vocês aqui. Essa casa espírita aqui tem um fluxo de pessoas muito intenso. Casa espírita não é lugar para o povo vir ficar, não. A gente muitas vezes fica feliz quando o salão está cheio, quando a reunião está com muito apelo. Por quê? Muitas vezes é motivador, a gente está vendo que as pessoas estão gostando. Mas eu não posso, eu como estudante de educação espírita, eu não posso me prender porque hoje a reunião está vazia. Porque tudo é sazonal. Se as pessoas estão aqui, é porque elas estão precisando, nós temos que nos motivar. Mas se elas não vierem, eu tenho obrigação de me motivar para fazer a tarefa do mesmo jeito. Não foi o que aconteceu com Francisco Cândido Xavier a partir de 1939, em setembro, em maio, não, abril, foi na época do carnaval, que morreu o irmão dele, faleceu José Xavier. José Xavier era o braço direito dele. Ele que cuidava das pessoas, divulgava o espiritismo lá. O José Xavier morreu, o Chico ficou sozinho. Sabe o que aconteceu? Todo mundo vazou. Agora é o jovem, né? Todo mundo vazou do centro espírita. Sabe quem ficou? O irmão do José. O Chico. Era o Chico. Eles olhavam para o José. Então quem ficou foi o Chico. Olha como é que ficou pobre. Ponto de vista.
E na realidade quem tinha autoridade era o Chico, não era o irmão dele. A gente se perde vendo casca. Aí o que aconteceu com o Chico? O Emmanuel se apresentou, e aí a clara evidência do Chico abriu, porque até então ele tinha lampejos, ele não era claro evidente até então com tanta exuberância. Isso é diálogo Chico-Arnaldo. Arnaldo, Chico, conosco. Aí a clara evidência dele abriu, porque Emmanuel falou assim, agora você vai ver mesmo, para você ter a confirmação que você não faz e não fará reunião sozinho. O Chico fez 2 anos de reunião pública sozinho. Abria, fazia a prece, lia o evangelho para ninguém. Para ninguém. Para ninguém. As irmãs dele falavam, né? Eu escutei da boca da Cidália e da Lucília. Você lembra, Dália? A gente falava, ó, subia no banquinho para olhar ele fazendo as reuniões sozinho, a uma cutucava a outra e falou assim, ó, enquanto tá assim tá bom, quando morder a gente manda internar. Com um homem falando sozinho, conversando com cadeira, as irmãs falavam, ó, começar a morder, vamos internar. E ele fazia a reunião sozinho. Para terminar, tudo depende de ponto de vista. Então, olha, você está perdendo o estímulo de conviver em família? De encontrar com os teus entes? Você está perdendo a motivação para estar no grupo de estudo? De ler o livro? Cuidado. Cuidado, porque isso pode ser forças desconhecidas pelo neófito que estão sobrepondo para te tirar do caminho, para te tirar do casamento, para criar ruptura no seu grupo mediúnico. Não é? Agora, a gente sabe também, né, que quando isso acontece, é porque o time acabou, porque o ciclo fechou. Bem-aventurado quem está procurando valorizar. E uma das maiores virtudes, gente, é a gratidão. O ingrato não sabe o que é caridade. Denise. Tem algumas participações aqui, mas eu vou começar com a pergunta da nossa querida irmã Marilac. Vamos falar do que Aparecida Batista. Verdadeiro. Pode-se dizer que o anjo começa a despontar à medida que se desenvolve a fé verdadeira, que vem da confiança de Deus, na certeza de sermos filhos por Ele amados? Essa pergunta dela, repete para mim só a questão, repete o início. Pode-se dizer que o anjo começa a despontar à medida que se desenvolve a fé. Ponto. O anjo começa a despertar a partir do momento... Despontar a fé. Sem dúvida. Se não tiver fé, e fé não é crença, que a gente quer trabalhar aqui, não. A fé é o sentimento inato da filiação divina. Você é filho de Deus. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. O Raul Seixas cantou essa música aí para o povo. O Emmanuel fala, numa lição intitulada Em Matéria de Fé, no livro Alma e Coração, que é necessário ter fé em Deus, mas é necessário ter fé em nós. Porque se a gente não tiver fé em si mesmo, nada vai caminhar na vida. Então, se você não acreditar que você pode, você jamais será anjo. Fala. Eu vou repetir. Talvez eu não tenha me expressado adequadamente. Pode-se dizer que o anjo começa a despertar à medida que se desenvolve a fé? O contexto da pergunta dela foi um pouquinho diferente do que talvez você tenha entendido. A fé... vamos lembrar de Paulo, né? A fé é o firme fundamento das coisas, daquilo que se espera, é a prova das coisas que não se veem. Então a fé é como se fosse uma antecipação das coisas que não se veem, como um movimento de fidelidade. Então eu aprendi, o nosso
Beto citou o Honório Abreu, e eu aprendi com o Honório Abreu, nos apontamentos do estudo do Apocalipse, um apontamento extraordinário, que é muito filosófico e interessantíssimo. A fé, nós só liquidamos a dúvida quando começamos a operar. Sem dúvida. Porque a operação, a vivência, o testemunho fiel à proposta do alto é que vai consolidar a certeza. Porque eu vou passar a concretizar um sentimento novo. O sentimento é a prova. Mas o sentimento só virá com a vivência, com o testemunho fiel e verdadeiro. Há uma proposta que é diferente, em tese, ao que eu vivo. Na minha o Carlos Alberto acabou de falar dos conflitos aí que podem surgir, que nós temos que ter cuidado, exatamente em função disso, porque nós temos uma carga de emoções, uma carga de desejo, uma carga de sentimentos que garantem garantem o reconforto, garantem a felicidade, garantem a alegria numa determinada área. E nessa área nova que nós estamos trabalhando aqui, nós ainda não temos esse conforto, não temos esse reconforto, não temos essa alegria. Isso precisa ser elaborado com o tempo. Você pode até falar sobre o amém aqui. Isso, o amém, que vai ser então a homologação. Quando Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade, Jesus fica em silêncio. Porque a verdade, evidentemente que existe uma verdade no plano macrocósmico. A verdade no plano exterior é imortalidade da alma, existência de Deus, reencarnação, vidas sucessivas. Mas no mundo interior, a verdade, a nossa verdade particular, ela é exteriorizada, ela é expressada pela nossa carga de desejos, emoções e sentimentos. Então, quando nós começamos a trabalhar a questão do anjo, começamos a trabalhar numa proposta de que é diferente, muitas vezes, a não ser que eu já traga uma tendência das vidas. Você citou Eurípides Bassanufo, que é um ponto culminante de trabalhos que ele realizou ao longo de várias encarnações. Então, Eurípides Bassanufo não produziu os fenômenos de bicorporeidade porque ele foi escolhido pelo alto para ser um médium. Não, ele já veio elaborando numa sistemática de fidelidade a uma verdade vislumbrada e na qual ele investiu a fidelidade e a fé. Então é a concretização. Que levou, inclusive, a enfrentar o martírio. Porque aquele martírio foi, inclusive, para ele testemunhar para a esposa, para filhos, uma nova dimensão de pegar de elaboração de coisas. Esse ponto que você trouxe do Eurípides. Quando o indivíduo desencarna, vamos tentar ser prático para ajudar o povo. Quando o indivíduo desencarna, um dos primeiros fenômenos que vai lidar com ele é descobrir o poder da vontade. Nós fizemos uma descrição aqui, que consta até no nosso livro Chico Diálogos e Recordações, recentemente lançado pelo Clarim, e com a festividade aqui semana passada, eu agradeço a presença de todos, foi uma festa muito especial, né? Enfim, nós lemos um depoimento de Emmanuel, da última desencarnação dele, quando viveu aqui no Brasil, e ele foi uma figura muito importante no contexto do Brasil colônia. Muito importante. Ele desencarnou, quando ele despertou no mundo espiritual, ele percebeu que ele estava deitado numa cama, um lençol muito alvo, limpo, uma atmosfera diferente, o ar mais rarefeito, né? Tudo mais sutil.
O espírito vai se sentindo rejuvenescido. É interessante. E ele passou por uma desencarnação que foi um pouco dolorosa, enfim. Aí ele se lembrou que quando ele viveu, quando ele estava encarnado aqui no Brasil, no quarto onde ele viveu muitos anos, tinha um crucifixo à parede. Ele carregava um crucifixo no peito. Então, quando ele acordou no mundo espiritual, a primeira coisa que ele se lembrou foi desses apetrechos. E ele era tão apegado a eles que ele começou a desejar tê-los de volta. E ao desejar, ele percebeu que o crucifixo surgiu no peito dele. Então, qual é esse fenômeno? É o fenômeno do poder da vontade, a mente do espírito que manipula energias. A ideoplastia as formas mentais que o Bozano, Ernesto Bozano, desenvolve, o André Luiz depois trouxe para a gente muitas histórias em suas obras, é a capacidade de manipular o fluido cósmico universal. O desejar o bem atrai o bem. Se você deseja no mundo espiritual um objeto, esse objeto se forma pela sua capacidade. Se você quer mudar a sua aparência no mundo espiritual, você modifica. Um espírito, Maria Ramalho, mãe de Arnaldo Rocha, quando se materializou numa reunião com Chico e vários outros trabalhadores, médiuns, ela se materializou e Dona Maria Ramalho usava rapé. Rapé. Então, quando ela se materializou, ela estava com a bolsinha, a bolsa que carregava o rapé. Aí o Arnaldo viu aquilo, Arnaldo criterioso, intelectual, arguiu logo. Uai, mas a senhora está com a bolsa de rapé ainda? Aí ela respondeu, mas eu não preciso mais usá-lo. Eu estou aqui com o rapé apenas para mais um aspecto para comprovar. Eu vivi uma experiência com uma médium. Eu tinha 20 e poucos anos. Uma sessão na casa de uma médium, não é médium espírita, espiritualista. Essa médium, ela atendendo, fez uma roda, devia ter umas 15 pessoas, eu era mais um na multidão. E ela foi passando por todo mundo, e ela usava uma caneta, e ela rascunhava na mão das pessoas, fazia uns traços e falava sobre as pessoas. Essa médium estava em transe mediúnico, era uma entidade uma entidade feminina, de uma cigana. Eu era o último da fila. Quando ela foi passando, quando ela chegou em mim, eu fui prestando atenção, né? Meio estilo Arnaldo Rocha, né? Gaiato, né? O que está acontecendo aqui? Aí foi passando. E ela rabiscava, a mão do povo ficou toda rabiscada. Tinha hora que ela usava caneta vermelha, caneta preta, caneta azul. Quando chegou na hora do meu atendimento, ela pegou a caneta e começou a rabiscar minha mão, não saía nada. Ela usou a caneta vermelha. Aí ela ficou incomodada, não deu certo. Trocou de caneta, pegou outra caneta. Ela testou umas 15 canetas. Nenhuma delas soltou uma gota de tinta em minha mão. Aquilo ali me constrangeu, né? Neófito. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Eu devo ser o pior de todos aqui, porque o negócio tá bom pelado, não. Nem tinta saiu na minha mão. Ela virou para mim e falou assim, você sabe por que eu não consigo escrever na sua mão? Agora que eu identifico que o seu mentor espiritual colocou uma camada de ectoplasma em cima da sua mão. E ele me diz agora que isso vai favorecer para que eu te dê um presente. Um presente? Sim. Ela abandonou a caneta e falou assim, estende a mão. Aí vira até um espetáculo, né? Ela virou para todos, devia ter umas 20 pessoas. Olha a mão dele. Ela pegou minha mão, fez assim. Falou assim, agora você que está me criticando. E eu estava mesmo. Você que está me criticando. Olha para sua mão. Eu olhei. Agora fecha a sua mão. Aí eu fui e fechei.
Agora abre sua mão. Tinha uma pedra de ametista na minha mão. Ela falou assim, quem colocou essa pedra aí foi um espírito de nome Sheila. Ela é alemã. E ela é mentora espiritual da casa espírita que você frequenta. Eu frequentava o grupo Sheila da rua Aquiles Lobo, número 52, no bairro Floresta, em Belo Horizonte. A mente é capaz de manipular matéria, fazer transporte, etc. Por que eu falei tudo isso? Porque o Eurípides Barçanufo, no mundo espiritual, com a autoridade moral, ele aprendeu a fazer isso. Afirmam alguns, não sei se tem propriedade, que ele foi uma das encarnações dele na Idade Moderna, ele foi o Lavater, que foi um cientista que desenvolveu, inclusive, dentre outras coisas, a ciência chamada da leitura corporal. Leitura corporal. Olha para vocês verem. A expressão corporal, ela diz o que a alma está falando. O que a alma irradia. Você observa as pessoas pelo comportamento. Não é? Pelo comportamento. O indivíduo que conversa muito assim, é porque ele está conversando travado. Então, eu estou dando só um exemplo. O indivíduo que não olha para você, ele está fugindo. O indivíduo que senta de uma forma debochada, isso tem a ver com as expressões dele. Tudo isso existe maneiras de você estudar. Agora imagine, o Eurípides Barçanufo, no mundo espiritual, com tanta autoridade, que desenvolve essa ciência, se foi ele mesmo, não estou entrando no mérito. Aí chega no século XIX, ele reencarna com uma condição mediúnica, um lugar, uma cidade, interior de Minas, Sacramento. Vai viver numa vida extremamente de muita sensibilidade, né? Um educador de primeira linha. Ele começou a lidar com o fenômeno mediúnico, até que ele foi convidado para assistir reuniões que aconteciam numa fazenda lá em Sacramento. Aí ele vai começar a receber mensagens de Agostinho, mensagem de espírito de alta envergadura, de João Evangelista. Aí ele depois vai viver o fenômeno da bicorporiedade. Para que um espírito materialize o seu perispírito, o corpo está indo no cavalo. Lá na frente, ele apresenta-se, usa as mãos, faz um parto, cumprimenta, pega na mão de todo mundo da fazenda, ele está materializado. Eles não viram só a imagem dele. Para ele ter conseguido o fenômeno, ele conseguiu pelo poder da vontade. A vontade dele, de fazer. E ele conhecia, ele dominava essa ciência. Certinho? Então, isto são fenômenos que reproduzem a homologação do plano maior. É o que a gente está estudando aqui sobre o Amém. O Amém. O Amém é a certificação. Agora vamos pegar um exemplo prático. A gente levanta, hoje não, senão eu vou contar do futuro. Uma semana atrás, eu acordei, era lá pelas 5 horas da manhã, o horário que geralmente eu levanto. Aí eu levantei, esboçou a imagem de uma pessoa. Aí eu vi essa pessoa, falei assim, por que eu estou vendo essa pessoa? Aí eu fiz a minha prece, que o Senhor a abençoe. Bom, vida que segue, eu tenho que fazer minha caminhada. Fui embora, esqueci. A pessoa que eu não vi há muito tempo. Passou uns 5, 6 dias, essa pessoa desceu essa escada e entrou aqui. Eu não vi há muito tempo. Na hora que eu vi ela entrando aqui no ambiente, eu falei assim, entendi por que eu vi a imagem dela. É o Amém. É a homologação. É a confirmação. Não é? A gente lida na tarefa espírita com o fenômeno mediúnico, com as percepções, o tempo todo, que são confirmações da nossa fé.
não é? É o fundamento, né? É o firme fundamento, diz Paulo de Tarso, das coisas que se esperam. Então, se eu for falar em termos filosóficos, todos nós acreditamos numa vida melhor, confiamos numa vida melhor, e nós apostamos nessa vida melhor. Agora, para que você se mantenha nesse foco, vai acontecer muitas coisas na sua vida que representam esse termo que está aqui no versículo, que é testemunha, o testemunhar, a fidelidade do testemunho, não é isso? Porque tudo isso tem a ver com a criação de Deus. A nossa vida é um eterno movimento de criação. Os mundos foram criados, Paulo diz, né? O próprio Paulo diz que pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Então ainda está o princípio que está... O princípio ao qual você se referiu agora aí. Eu gostaria... ter fé na palavra. Eu gostaria de... Só um minutinho, Júlio. O nosso tema hoje qual é? Qual que é, Denise? Tem alguma participação aí agora? Não, Bom, os nossos queridos participantes do YouTube, da internet, eles têm entre si falado muito a respeito da vontade. E o Daniel Rosa, ele fez um comentário aqui interessante, que os servos, ele coloca assim, como servos do Senhor, os nossos atos e palavras que são observados no nosso caminho, é um reino constituído por nós. Ele diz a respeito exatamente disso, da decisão e sobre a vontade, que nós constituímos um reino nosso e que nos faz estar, ele coloca como merecimento, ter esses anjos conosco. Eu gostaria de tentar, como é que é o nome dele? Daniel Rosa de Assis. Aí, ele deve ser da frequência tutelada pelo Francisco de Assis, ou pelos mentores da cidade de Assis. Para brincar com ele. Daniel, muito obrigado pela sua participação. Nós vamos, nesse momento final da reunião, e foi muito oportuna a colocação dele, porque ele vai falar da fé, ele está questionando sobre a fé, e nos momentos finais do nosso encontro, que tem o título Decisão e Vontade, eu gostaria de pedir que o Júlio traga Emmanuel no livro Rumo Certo. Rumo Certo, Emmanuel. Ele vai trazer uma lição que vai falar para nós sobre o tema da manhã, e essa lição fica como mensagem para todos nós quando retornarmos para os nossos núcleos de trabalho, a gente levar essas reflexões, porque a vida hoje ela está nos propondo termos decisão e vontade. Vamos lá. Decisão e vontade é o capítulo 26 do livro Rumo Certo. Incerteza parece coisa de pouca monta, mas é assunto de importância fundamental no caminho de cada um. As criaturas entram na instabilidade moral, habituam-se a ela e passam ao domínio das forças negativas sem perceber. Dizem-se confiantes pela manhã e acabam indecisas à noite. Frequentemente rogam em prece: Senhor, eis-me diante de tua vontade, mostra-me o que devo fazer. E quando o Senhor lhes revela, através das circunstâncias, o quadro de serviço a expressar-se, conforme as necessidades a que se ajustam, exclamam em desconsolo: quem sou eu para realizar semelhante tarefa? Não tenho forças. Ai de mim que sou inútil. Sabem que é preciso servir para se renovarem, mas paradoxalmente esperam renovar-se sem servir. Dispõem de verbo fácil e muitas vezes se proclamam inabilitadas para falar auxiliando alguém nas construções do espírito. Possuem dedos ágeis, quais filtros inteligentes engastados nas mãos. Entretanto, costumam asseverar-se inseguras na execução das boas obras.
ouvem preleções edificantes ou mergulham-se na assimilação de livros nobres, prometendo heroísmo para o dia seguinte, mas, passada a emoção, volvem à estaca zero, à maneira de viajante que desiste de avançar nos primeiros passos de qualquer jornada. Louvam na rua o equilíbrio e a serenidade, e às vezes, dentro de casa, disputam campeonatos de irritação. O dever jaz à frente, a oportunidade de elevação surge brilhando, os recursos enfileiram-se para o êxito e realizações chamam urgentes, mas preferem a fuga da obrigação sob o pretexto de que é preciso cautela para evitar o mal, quando o bem, francamente, lhes bate à porta. Trabalho, ação, aprendizado, melhoria. Não te ponhas à espera deles sob a imaginária incapacidade de procurá-los, à vista de imperfeições e defeitos que te marcaram ontem. Realização pede apoio da fé. Mãos à obra. Tudo que serve para corrigir, elevar, educar e construir nasce primeiramente no esforço da vontade unida à decisão. Em resumo. Em resumo, é tudo que foi dito. Porque, por exemplo, temos aqui um apontamento interessante de Emmanuel. As criaturas entram na instabilidade moral, habituam-se a ela e passam ao domínio das forças negativas sem perceber. Então nós temos a questão dos hábitos. Habituar à instabilidade. Isso. Isso é um hábito. Hábito. O indivíduo cultiva a instabilidade. Ele cultiva. Um tipo de neurose. Acontece um problema, o indivíduo faz alguma coisa como apoio àquele desvio. Ele está desequilibrado, o negócio dele é passar a mão no cabelo. Toda vez ele vai passar a mão no cabelo. Ele vai se habituar a isso. Ele tá angustiado. Ele vai beber café. Então, o café é um hábito que ele vai adquirir quando ele está instável. Então, é um hábito. Aqui ele está falando o seguinte, que existe o hábito da instabilidade. Eu falei da instabilidade, você vai tomar o café. Então, vira um hábito o café. Mas o Emmanuel aqui não está falando do café, ele está falando da causa. Então, o indivíduo alimenta o desequilíbrio. Ele se auto-vicia, ele auto-promove aquela situação. Aí, o que ocorre? Ele vai passar a ser uma testemunha fiel e verdadeira da instabilidade no dia a dia. Qual o fruto que a árvore dá? Instabilidade. Então, tudo uma questão de hábito. Falar mal é um hábito. Agora, por que o falar mal? É muito comum a gente nos estudos falar que a maledicência é um câncer. Maledicência é suicídio, sabia? Maledicência é um tipo de suicídio indireto. Aí a gente estuda aqui, aí a massa, né? Nós estamos aqui no meio da massa. Então eu não vou falar mal dos outros. Beleza, esse é o primeiro momento. Mas o nosso papel aqui com o Apocalipse não é simplesmente falar para o povo parar de falar mal. O nosso trabalho com o Apocalipse é entender por que nós falamos mal. Nós temos que ir na causa. Por que o indivíduo fala mal? Renovar a fonte, né? Por que o indivíduo fala mal? Ele fala mal porque a fonte, a origem, né, interior dele está repleto dessa questão. Está impregnado. Impregnado no psiquismo. Então, só para listar rápido. Está impregnado de quê? Despeito, ciúme, inveja. Por isso é que se fala mal. Despeito, ciúme e inveja.
Qual que é o movimento que o Evangelho propõe? Dê a César o que é de César, não desejar, não cobiçar, não é isso? Amar ao próximo. Então, Jesus, o Evangelho, o estudo da doutrina espírita, a postura dos benfeitores não é bater em quem está errando. Não é cobrar o indivíduo que está equivocado. Não. Não é. Ele precisa do tempo dele para se descobrir. Agora, a proposta aqui é para que a gente possa amar ao outro, servindo ao outro. Ele usou o termo serviço aí, porque servindo você vai modificando o vício. É um aspecto muito importante que Emmanuel também trata aqui, que o Senhor nos revela o quadro de serviço através das circunstâncias. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Então, muitas vezes, a circunstância adversa é que vai revelar o quadro de serviço. Porque a circunstância adversa pode oferecer outra face, por exemplo. É verdade. Por isso é que nós temos que agradecer muito a Deus, e é o que nós vamos fazer agora, pela oportunidade, pela misericórdia, que nos concede essas bênçãos do estudo, do convívio, dessa interação magnânima que a doutrina espírita favorece para todos nós. Gostaríamos de agradecer a todos os amigos do chat, aos nossos companheiros da rede Amigo Espírita, informando que o vídeo estará disponível hoje à tarde para quem quiser acompanhar de novo. Aqueles que não tiveram oportunidade possam assistir, distribuir pelas redes sociais, não é? De repente mandar para aquele amigo que tem interesse, não é ficar mandando para doutrinar os outros, não. Só vou mandar porque fulano está precisando, aí entorna o caldo todo. Então vou mandar para quem está a fim de estudar, quem está a fim de participar, quem está interessado em sair da massa e fazer, né? E fazer do trigo uma massa diferenciada que é o pão, né? É o pão. Não vamos entrar não, que fica até 2 horas da tarde para falar da massa, do pão, do trigo. É verdade. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado, Denise. Muito obrigado a todos que estão participando, dando sustentação para o nosso trabalho na parte material, na parte espiritual. Eu gostaria de alma e coração nessa manhã agradecer ao nosso benfeitor, nosso amigo, um espírito que auxiliou na fundação desta casa e que mantém, de uma certa forma, esse projeto, idealizando, inspirando e nos mostrando tanto que é importante estudar Kardec, para que a gente possa nos aproximar cada vez mais de Jesus. E aqui eu me refiro ao nosso querido Eurípides Bassanufo. Muito obrigado pelo carinho que ele tem com todos nós que somos muitas vezes arredios, presunçosos, sofisticados em não ouvir a mensagem que ele nos propõe. Nós vamos pedir a Denise. A Denise vai fazer a prece final por nós. Eu gostaria que a gente pudesse mentalizar aquela imagem que está no quadro, que se refere à Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, onde Allan Kardec reunia com seus amigos, e ali aconteceu os primeiros e fundamentais, extraordinários estudos em torno do espiritismo cristão. Então, vamos vibrar, vamos agradecer a todos estes que foram codificadores, que foram precursores, que foram os primeiros anjos, né? Os primeiros apóstolos do espiritismo na França e aqueles que trabalharam também aqui no Brasil. Então, nesse momento, a gente pede que a Denise faça a prece final por nós. Mestre Jesus, temos tanto a agradecer
por estarmos aqui estudando, aprendendo sobre a doutrina espírita, sobre como transformar os nossos sentimentos, como equilibrar os nossos pensamentos. Somos abraçados pelos nossos benfeitores espirituais, que nos inspiram, que vibram por nós a todo momento. Também agradecemos a cada um, àqueles que durante vidas e vidas, reencarnações, encarnações, contribuíram para a história e estão no plano espiritual continuando o trabalho para que toda a humanidade se renove, se transforme e também evolua. Obrigada, Jesus, mais uma vez, e a todos, porque somos uma família. E como família, o amor é a base, a sinceridade, o carinho, o bem-querer, a doçura. Que todos esses sentimentos, eles sejam expandidos neste momento. Porque aqui hoje sentimos as vibrações, então que elas possam ser espalhadas para aqueles que estão nos hospitais, nas ruas, nos cárceres, nos lares, sofrendo por qualquer mal. Que essas vibrações atinjam a todos, acolhendo com amor, porque essa é a base, é o porquê de estarmos aqui. Obrigada a todos pela presença e damos por encerrada a nossa tarefa. Tenham todos um bom dia.